Olá, meus queridos amigos, bom dia! Muito bom dia! Muito bom dia! Graças a Deus, mais uma sexta-feira chegou, mais um dia, mais um presente, mais um momento para as nossas vidas. Começando mais uma pílula do nosso amado Evangelho de hoje. Que bom, né, meus amigos? Que bom que a gente tem mais um dia. Infelizmente, tanta gente vai ignorar a importância desse dia. Pois é. Quantos de nós na humanidade ainda temos uma certa dificuldade, né, de entender como os dias são preciosos, como é um presente poder acordar novamente. Gente, no mundo mais ou menos 250 mil pessoas, né? Isso é uma lógica básica, desencarnam todos os dias. Veja que vira e mexe, a gente sempre fala disso aqui. E significa que a gente tem a oportunidade maravilhosa de agradecer a Deus por cada minuto e cada segundo, aproveitando-o de uma maneira repleta de energia, de paz, de bem-estar, né? Aprendendo cada vez mais com tudo e com todos ao nosso redor. Então, que a gente possa aproveitar, né? A magia de mais um dia. E hoje é muito especial para nós, vocês sabem, temos o início de mais um tratamento itinerante na região de Joatuba, em Minas Gerais, né, na Grande Belo Horizonte, o que para nós é sempre uma alegria muito grande, porque a gente acaba se reunindo com amigos muito especiais, muitos deles inclusive de diversas religiões, o que para mim, vocês sabem, é ainda mais importante, porque a gente se conecta com o coração dos outros. Eu falo, né? A pílula do evangelho não tem selo religioso nenhum. Eu acho engraçado isso, né? Porque muitas pessoas, e fico feliz, muitas pessoas recebem a pílula e acham que a pílula é da religião delas. Muito legal isso. Tem o espírita que acha que a pílula é espírita, evangélico que acha que a pílula é evangélica, o católico que acha que a pílula é católica, um judeu que acha que a pílula é judia. Eu fico muito feliz. Porque um budista que acha que a pílula é budista, porque se a gente consegue passar essa imagem e você sente que a sua religião é contemplada nas pílulas que você ouve, graças a Deus a gente está no caminho certo. Porque esse é o objetivo, porque a pílula é do evangelho. E o que é o evangelho? É uma palavra grega que quer dizer boa nova. Então o que é a boa nova? A boa nova é a mensagem divina de que nós somos capazes de construir a nossa felicidade seguindo, né, os ensinamentos eternos do universo que vem de Deus. Então, meus amigos, sempre é bom lembrar, né? Religiões são meros caminhos. Na verdade, o que nos espiritualiza são as nossas escolhas. A maior religião da vida é o amor. E é através do amor que a gente tem que aprender, né? Então é bom quando a gente se reúne no tratamento espiritual, como é o caso desse final de semana, porque a gente fortalece essa consciência, essa conexão. O problema é sério, meus amigos. O mundo está cheio de religião, mas precisa ainda se espiritualizar mais. O mundo está cheio de especialistas em escrituras em tudo quanto é lugar, né? Mas ainda pobre de prática de coração, né? Sem preconceito, uma prática de mente aberta, de coração aberto, que ama e que se conecta. Então, o Evangelho nos estimula tudo isso. Por isso que é importante a gente parar para poder pensar nessas grandes conexões da vida, que é o foco do nosso amado Evangelho de hoje. Observe, meus amigos, do mesmo jeito que a gente pode e deve aprender com todas as religiões, inclusive com pessoas que não são de religiões, a gente precisa estar sempre aberto para tudo que está ao nosso redor, para aproveitar cada minuto da nossa existência. Tem uma história, acho que eu não contei ela aqui ainda não, que eu acho ela muito bacana, muito inspiradora. Diz que havia um determinado lugar, um mestre espiritual muito respeitado, sabe? Assim, aqueles gurus, ou espíritos de luz, ou guias, você pode dar o nome que você quiser. Mas muito respeitado, muito querido e realmente um ser de muita, muita, muita luz. E aí teve uma entrevista, né, no mundo espiritual, porque, poxa, esse ser tinha vivenciado tantos problemas na Terra, superado. E aí na entrevista, né, várias outras pessoas queriam voltar para a Terra, conversando com ele, queriam entender, né, como que ele tinha se inspirado e assim por diante. E aí teve um que fez a seguinte pergunta: nobre amigo, tirando, claro, né, os mestres ascensos, tirando Jesus, a referência cristã, mas tirando essas referências maiores das grandes religiões da vida, quem foi o seu maior mestre na Terra? Teve alguém que realmente te inspirou? Teve alguém que realmente te orientou? Teve alguém que realmente te encurtou o seu caminho até Deus, além deles todos?
Aí o companheiro sorriu, muito simplesmente, né? Com muita simplicidade sorriu, balançou a cabeça e falou assim: teve sim. Teve sim. A gente adora essa história. Aí, teve sim. Aí todo mundo parado, né? Aquela audiência, todo mundo, lógico, queria saber. Eles iam voltar para a terra assim, poxa, então eu vou seguir também. Quem foi? E ele sorriu e falou assim: a natureza. Aí eles olhar, a natureza é. Eu sempre aprendi muito com a vida, através da natureza. A natureza sempre falou comigo, principalmente os animais mais perto. E aí ele contou uma história. Eu tive um grande mestre espiritual uma vez na Terra, que era um cachorro. Aí o pessoal se olhou mesmo, assim, um cachorro? É. O que você aprendeu com o cachorro? Nossa, as lições mais importantes da minha vida. Na Terra, muitas vezes eu chegava cansado em casa e o cachorro vinha me consolar. Muitas vezes eu chegava triste, ele vinha me consolar. Muitas vezes eu chegava irritado, ele vinha me consolar e eu gritava com ele e ele se afastava, esperava eu me acalmar e vinha me consolar. E enquanto ele se acalmava, ele não ficava lá chateado, tristonho, pensando mal de mim. Ele brincava com as coisas dele e aí vinha me consolar. Cachorro me ensinou muitas coisas. Eu aprendi com eles o amor incondicional, aprendi a doação, aprendi que tem horas que a gente tem que se afastar, aprendi que a gente tem que viver a vida no momento presente, mesmo quando alguém que a gente mais nos ama não é capaz de nos oferecer o amor que a gente quer, porque é assim que o cachorro vivia. Se divertia enquanto não dava conta de dar o amor que ele queria. Mas aprendi também que a gente não pode desistir de quem a gente ama. Por quê? Porque o cachorro voltava para mim. Isso só para começar. E aí dizia lá o mestre espiritual, aprendi muito sobre a vida. E sabe o que é mais incrível? O cachorro foi um grande mestre para mim, porque ele me ensinou tudo isso sem dizer uma palavra. Afinal, ele é um cachorro, ele late, né? Ele não fala. Ai, ai, então ele terminava dizendo exatamente isso, né? Nós podemos aprender com a vida o que a gente quiser, né? A gente pode aprender com as pessoas, com os animais, com a natureza, tudo aquilo que a gente quiser, se a gente realmente estiver aberto para isso. Então, meus amigos, a mensagem de hoje da nossa pílula é essa: se abra para a vida, aprenda com tudo e com todos, com o espírito de humildade, que se conecta a tudo e a todos. Menos arrogância, mais humildade, né? Nós estamos precisando disso, né? Muito mais amor e muito menos preconceito. Certamente a nossa alma vai ser mais feliz, nós vamos ser mais felizes, o nosso mundo vai ser mais feliz e nós vamos ajudar, né? Na fala de Emmanuel, que a gente sempre gosta de repetir aqui, Deus a nos ajudar. Afinal, Deus ajuda o homem através do próprio homem, ou ajuda os seres através dos próprios seres, tá bom? Ótima sexta-feira para você, sejam bem-vindos nossos amigos que estão chegando a Joatuba e que tenhamos com certeza um final de semana maravilhoso e abençoado, tá bem? Só lembrando, algumas pessoas perguntaram, né, porque nem todo mundo conhece o Sheila em Belo Horizonte. Sheila fica na rua Aquiles Lobo 52, no bairro Floresta, uma casa maravilhosa, né, de que muito bem tem prestado à humanidade. E a nossa palestra lá vai ser às 19h30, na verdade é às 20, mas a reunião começa às 19h30 no domingo, tá bom? E aí a outra programação do final de semana é aqui na região, tratamentos espirituais amanhã na região de Joatuba e domingo pela manhã, no meio e meio, um seminário muito bacana com os nossos amigos queridos, tá bem? Então acho que está respondido as perguntas aí que chegaram. Luz e paz para vocês, meus amigos, e até breve, até muito breve.